Bonjour, eu sou o chefe Alain Mouzon da Escola Cordon Bleu, chefe e professor de cozinha. Hoje eu vou apresentar uma receita que nós somos acostumados de comer muitas vezes lá na França, é um aspargo com molho holandês e ovo mole. A gente está acostumado de usar aspargo branco lá na França. Lá na periferia de Paris tem uma cidade que se chama Argenteuil, e onde tinha, na época do Luís XIV, a maior produção de aspargo. Aqui no Brasil está um pouquinho difícil de encontrar aspargo branco, já encontramos, mas é um produto bem complicado de achar. Então a gente vamos fazer esse prato com esse aspargo verde, que está muito boa também, mas que tem uma leva diferente e que nós não vamos precisar de limpar ela tanto que o aspargo branco. Aqui ela tem uma parte fibrosa, porque vem do pé dela. Para saber aonde para essa parte fibrosa, nós vamos quebrar, assim, e aonde quebra, nós sabemos que tudo fibroso vai ser retirado e que nós vamos ter só a parte agradável para comer o aspargo. Então aqui estou quebrando. Outra parte que nós precisamos de limpar, aqui tem uma folhinha que nós precisamos de tirar. Ela não é desagradável, mas é uma questão de estética, para deixar o aspargo bem bonito. E também, às vezes, essas folhinhas podem ser um pouquinho duras e não deixar uma sensação muito agradável na hora que nós vamos comer. Então, lá na França, o aspargo branco são extremamente consumidos. O aspargo verde são presentes também, mas quando nós falamos de aspargo, geralmente nós falamos de aspargo branca. É a mesma coisa que pelo limão. Quando a gente vai fazer compra no supermercado e que nós pedimos limão, as pessoas não pensam e vai já dar automaticamente para nós um limão siciliano, porque o limão verde é um limão importado, o limão Tahiti, e está realmente mais complicado de usar porque as pessoas não têm costume. O limão siciliano, ele é um pouquinho menos agressivo em acidez. A única coisa que ele tem que está um pouquinho inconveniente é que tem semente. Mas bom, a gente sabe e quando nos tratamos, tiramos. Bom, aqui eu tirei todas as folhinhas para deixar meu aspargo um pouquinho mais bonito. E vou dar um acabamento aqui, mesmo se elas quebram onde acabou a fibra, não tem nenhum que está igual. Então eu vou alinhar todas elas, assim, e vou cortar para ter todas as aspargos do mesmo tamanho. Já coloquei um pouquinho de água para ferver, eu vou colocar uma boa pitada de sal dentro dessa água e vou colocar o aspargo para deixar ela levemente crocante, levemente al dente. Aqui também eu estou com uma água que está fervendo para poder fazer meu ovo mole. Então, ovo mole são 6 minutos dentro de água fervendo. 6. Então, vou colocar meus ovos devagarzinho dentro da água fervendo para não quebrar eles, assim, e vamos contar 6 minutos. Aqui eu estou pronto para poder retirar. Quando eu vou retirar, eu vou colocar diretamente na água com pedra de gelo que está pronta aqui, para poder parar o cozimento. Eu vou já preparar minhas fatias de bacon, porque os aspargos, quando elas vão estar cozidas, eu vou poder enrolar um pouquinho para fazer o que nós chamamos de baluchon. Baluchon vai ser 3, 4 aspargos juntados e segurados com uma fatia de bacon
bem fina. Então aqui eu vou cortar o bacon, desse jeito, e vou deixar ele preparado para poder amarrar meus aspargos. Aqui, uma fatia bem fina, para não ser muito grossa quando a gente vai poder consumir. E depois eu vou enrolar meus aspargos aqui. Bom, aspargo cozinha muito rápido. Então, de vez em quando, eu vou precisar de dar uma picada nela, só para ver se ela cozinhou. Molho holandês. Molho holandês é uma emulsão de gema com um pouquinho de água, um pouquinho de limão ou um pouquinho de vinagre. E às vezes a gente pode colocar uma gotinha de vinagre branco dentro da água para poder criar a emulsão. Depois eu vou incorporar manteiga clarificada dentro dessa emulsão de gema. E no final eu posso finalizar com um pinguinho de suco de limão. Esse molho holandês faz parte dos clássicos da cozinha francesa. Mas a história, você sabe que todas as receitas têm um monte de história. Aparentemente, o primeiro escrito sobre esse molho foi na Holanda, o país da Holanda, em 1593. E só em 1600 e pouco que a gente encontrou escrito também, dentro de uma referência de livro de gastronomia, que o molho holandês estava usado. E a partir desse molho holandês também, a gente tem derivado que pode fazer o molho béarnés, que é também um grande clássico. Mas isso vai ser para uma próxima receita. Então, molho holandês, emulsão de gema, em banho-maria, para que a gema não vira um ovo mexido, com um pouquinho de água e uma gota de vinagre, e depois eu vou incorporar bem devagar, emulsionando minha manteiga clarificada. Eu vou continuar a testar para ver se meus aspargos estão cozidos. E está quase. Então aqui, os ovos, falta 2 minutos e meio. Então tudo vai ser pronto no mesmo momento. O aspargo também, quando eu vou tirar, eu vou colocar elas dentro do banho de gelo, para evitar que elas continuem a cozinhar e amoleçam demais. Então aqui, eu vou colocar no gelo e estou parando o cozimento. Eu vou colocar elas para secar, porque está necessitando 2 minutos só para esfriar ela. Eu vou secar. Como eu coloquei um pouquinho de sal na água, eu não preciso de colocar sal a mais. E também, como eu vou enrolar ela com uma fatia de bacon, eu vou só deixar assim, porque o bacon vai me deixar um residual um pouquinho salgado. E aqui, como eu expliquei, eu vou enrolar meu aspargo aqui desse jeito para fazer um baluchon. Então aqui coloquei 4 porque elas são pequenas, e aqui, como elas são um pouquinho mais grossas, eu botei só 3 para ter uma coerência de volume aqui. Então os ovos estão prontos, vamos tirar da água e colocar no gelo. A mesma coisa para o gelo. O gelo é só para esfriar, para evitar que o cozimento continue. Aqui eu estou com meus ovos esfriando e vou poder já, quebrando a casquinha, descascar eles
para deixar pronto para ser usado. Aqui, sem destruir, tirando a pelinha que está segurando a clara, que está separando a clara da casca. Aqui, o ideal é de fazer quando está morna, porque assim a gente consegue de tirar a casca sem destruir o ovo. Então, o tempo do ovo também é relativo. Se vocês colocam dentro de água um ovo que acabou de sair da geladeira, vocês vão precisar de 30 segundos a mais para conseguir o ponto certo. Se vocês trabalham com ovo que está na mesa já faz um tempinho, o tempo vai ser de 6 minutos. O que interessa a gente é que a gema fica mole, porque na hora do corte, misturado com o molho, e que vai correr no prato por cima do aspargo, é isso que vai dar uma delícia. Então aqui, então lembra bem que o tempo de água é em função da temperatura inicial do ovo. Acabou de tirar da geladeira, vai precisar 30 segundos a mais, porque a temperatura está precisando de chegar por dentro. Se o ovo está gelado, e aqui, como eu tinha deixado meus ovos na bancada, eu necessito um pouquinho menos de tempo. Cuidado de não deixar casca. E vamos lá. Fazer mais um. Porque na hora da manipulação vai que eu quebro um. Então, esse é essencialmente para pessoas que gostam de ovo, porque a gema vai ser tão mole que precisa muito de gostar de ovo. Eu sou fanático. Ok, estamos com ovo mole pronto e descascado. Eles podem continuar aqui a descansar, eles não vão esfriar muito. Como eu expliquei, eu vou precisar de incorporar dentro de minha emulsão de gema de ovo, que vai ser feita com um pouquinho de água e uma gotinha de vinagre, eu vou incorporar uma manteiga clarificada. Para incorporar essa manteiga clarificada, eu preciso que minha manteiga seja morna. Morna para quente. Se a manteiga está fria, o molho não vai ser legal. Então aqui, estou esquentando um pouquinho a manteiga e para saber a temperatura, o ideal é de conseguir tocar um pouquinho embaixo da panela, porque isso vai dar mais ou menos a temperatura da manteiga. A manteiga vai se encontrar nessa faixa de 60 graus. Aqui eu vou já colocar as gemas da emulsão e para conseguir uma medida certa, a gente está acostumado de colocar 50 gramas de manteiga por gema. Esse molho também pode se fazer com manteiga gelada, não especialmente com manteiga clarificada, morna para quente. Ela pode ser feita com manteiga normal, mas essa manteiga não vai ser esquentada, ela deve entrar em cubinhos bem gelados. A diferença é o tempo que a gente vai passar para poder fazer essa emulsão. Aqui a água do meu bem-maria está quase pronta. Eu vou colocar ela para cá. Como eu falei, eu vou colocar um pouquinho de água com uma gotinha de vinagre. Então a quantidade para 3 gemas seria mais ou menos um pouquinho que é a metade de uma meia casca de ovo. Aqui.
Eu vou misturar. Então a gente bota essa água para quê? Para que não vire um ovo mexido. Eu vou baixar um pouquinho o meu banho-maria para que não fique muito agressivo. E vou começar essa emulsão. Aqui. O que é uma emulsão? Eu vou mexer para que tenha um pouquinho de ar que entra. E eu não quero fazer ovo mexido. Então eu estou mexendo bem meu bol por cima do banho-maria. E o fouet nunca para. Ela parece fácil, mas não é. Preciso de respeitar todos os itens. Temperatura da água. Mexer. Se organizar bem com o bol. E quando vai estar o momento que eu vou parar de emulsionar e quando eu vou ver que o meu ovo está me deixando no fundo do bol alguns traços que ele parece que ele está cozida. Por enquanto eu estou criando um tipo de espuma. Eu começo a ver o fundo do meu bol e nesse momento que eu vou parar porque senão eu vou exagerar o cozimento. É o momento que eu vou incorporar minha manteiga bem devagarzinho e também com uma boa velocidade para que o molho não se separe e que o molho continue a ser tipo uma espuma. É isso que faz uma boa holandesa. Então, incorporar a manteiga super devagar, sem parar de mexer, para ter uma textura extremamente bem homogeneizada. Então, eu coloquei embaixo do meu bol um papelzinho que foi molhado. Assim, o bol não está andando na mesa, ele fica grudado na mesa e assim como ele não gira, me dá um pouquinho mais de conforto para poder incorporar essa manteiga sem segurar o bol. Então aqui, esse molho deve ser feito na hora que vai usar. É extremamente complicado de guardar em banho-maria ou de esquentar ele. Essencialmente esquentar. Esse molho não conseguimos esquentar. Na hora que vai tentar de esquentar, a manteiga e o ovo vão completamente se separar. E como eu falei, são 50 gramas de manteiga por gema. Aqui minha manteiga foi com o peso certo e eu vou incorporar isso até o final para ter uma medida perfeita. Eu vou aproveitar que eu estou com a panela e eu vou colocar aqui um pouquinho de suco de limão. Assim eu consigo ver se eu estou incorporando sem querer algumas sementes. E mesma coisa, com uma boa velocidade para que as coisas não se separem. E esse molho está pronto. Agora, eu vou poder esquentar minha frigideira. Vou colocar um pouquinho de manteiga clarificada por dentro para que o bacon não grude. Bem pouco, eu não preciso de muita coisa. Durante esse tempo, eu vou finalizar meu molho incorporando um pouquinho de sal. E, eventualmente, a gente gosta muito de incorporar essa pimenta, que é a pimenta cayenne. Cuidado, é muito forte, mas dá um peps muito legal. Então aqui eu estou com molho pronta. Eu botei bem pouco manteiga e só para ajudar o bacon a dourar. Vou colocar assim. Vou colocar as duas.
aqui é só dourar o bacon. E através disso, o aspargo também vai continuar, vai voltar a esquentar um pouquinho. Eu coloquei a solda do bacon por baixo, assim com a temperatura. O bacon vai grudar e não vai se desfazer quando eu vou precisar de virar o aspargo. Aspargo eu posso colocar um pouquinho de pimenta, só na ponta um pouquinho de sal. E aqui, bem devagar, girar o aspargo para que o bacon fique dourado de todos os lados. E o pouco de temperatura que está subindo é bem suficiente para poder me esquentar o aspargo. Então lá no Canadá, eles estão fazendo esse molho holandês também, servido com uma fatia de pão, e lá vai um ovo poché, um pouquinho desse molho holandês por cima, e eles chamam isso ovo benedictino. Nesse caso, é um ovo mole, servido com aspargo. É muito comum na França de encontrar molho holandês que está servido com peixe, com legumes, porque é um molho extremamente delicado. E geralmente, os chefes preparam esse molho na hora, porque como ela é difícil de esquentar, ela vai ser servida morna. Ela não vai estar fria. Meu ovo, que está frio, agora eu vou esquentar ele só um pouquinho dentro da água. Eu vou dar um mergulho nessa água que está bem quente. O ovo não vai continuar a cozinhar porque ele esfriou. Eu vou só esquentar ele superficialmente para não servir gelado. Aqui, vou fazer 2. Eu não vou precisar de temperar o ovo, porque é o molho que já vai temperar tudo. Então aqui meu aspargo esquentou. O bacon está dourado. É uma excelente entrada, não muito complicada. A sofisticação dessa entrada é conseguir fazer um molho direto. E esse, ela parece fácil, mas não é tão fácil que isso. Então aqui eu vou montar meus aspargos, deixar um suporte para meu ovo, colocar o ovo assim, deixando aparecer um pouquinho o bacon. Eu vou colocar por cima do meu ovo um pouquinho desse molho holandês, aqui. E nós vamos dar um acabamento com uma cabecinha de cerefolha, aqui, que vai deixar um gostinho um pouquinho de anis. Bon appétit e não perde as próximas receitas com o nosso chefe da Cordon Bleu.